lindona, eu sou a Thalita Nascimento e esse é o Terapia Café Podcast, a mesa da terapeuta cristã. É aqui que toda semana eu recebo mulheres que estão integrando a Bíblia ao seu trabalho. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, já se inscreve nesse canal e prepara uma boa xícara de café, porque hoje eu vou conversar com a Mari Oliveira, uma especialista em cachos, e nós vamos falar sobre como o trabalho dela ajuda mulheres a resgatarem sua identidade. Roda a vinheta e depois a gente vem tomar nosso cafezinho. Oi, lindona, olha quem eu recebo hoje, Mari Oliveira. Ela é proprietária do Fada do Cachos, dos Cachos ao Vento, e é a responsável pelo meu cabelo também. Ai, amiga! Ela é a culpada do meu cabelo ser tão bem tratado. Então, hoje eu trouxe a o Mari. tipo de culpa que eu quero ter sempre. Pois é. Ela, gente, quando eu vou no salão da Mari, eu saio tão feliz todas as vezes. Nunca eu saio triste. Ainda bem. A Nunca. meta é essa. Não só pela aparência, mas pelos papos também, Sim, né? a gente conversa bastante. A né? gente conversa bastante. É por isso que eu chamei ela pro Terapia Café Podcast de hoje. Porque nesse mês especial, Mês da Mulher, eu quero trazer terapeutas que extrapolam o setting terapêutico. Você sabe que na Grécia Antiga, o termo terapeutis era aplicado para qualquer profissão que fosse designada ao cuidado. Então, um costureiro poderia ser um terapeuta, um enfermeiro poderia ser um terapeuta, um professor poderia ser um terapeuta, e por que não uma cabeleireira também? É. E aí, já que a Mari é bem minha terapeuta quando eu vou... A gente troca terapia. Eu chamei ela para esse Terapia Café Podcast especial do Mês da Mulher. Então, se apresenta, meu amor. Conta quem é você. Vamos lá, primeiro quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, é sempre bom falar do que a gente gosta com pessoas que a gente gosta, fica muito mais fácil, né? Meu nome é Mariana Oliveira, eu sou especialista em cabelos naturais e também sou CEO da marca Fada dos Cachos, que é uma marca de cosmético para cabelos naturais, uma marca real, criada por uma mulher real para mulheres reais. Gente, é chique, hein? É branding puro. Mari, você me falou que você já fez 1000 coisas antes de empreender na Fada dos Cachos e no Cachos ao Vento, então conta um pouquinho dessa jornada. Bom, eu acho que a questão do empreendedorismo, ela sempre teve dentro de mim, eu só não sabia que era esse o nome, né? Eu chamava de faniquito. Faniquito para fazer uma coisa, faniquito para fazer outra. Eu acho que eu sou uma eterna inconformada com as coisas, né? Então, eu sempre tô buscando algo para me manter em movimento e aí quando algo deixa de ser interessante, eu não tenho problema nenhum em parar de fazer e mudar para outra coisa, porque eu sou incapaz de seguir alguma coisa que não me dá prazer, né? Então, por exemplo, meu último emprego CLT foi como secretária bilíngue numa multinacional lá no Jardim Europa. Eu era Faria Limer. Faria Limer. Só não usava sapatênis. Eu já fui Faria Limer também, você também já? Muito tempo atrás. E aí trabalhava na frente do Iguatemi. Nossa, eu trabalhava ali do lado do Chapéu Dourado. Pronto. Do lado. E aí, meu último emprego CLT foi lá, mas em paralelo ao CLT, eu abri uma esmalteria. Né? Eu tinha uma esmalteria, comecei com uma manicure, que é minha irmã, e aí acabou tendo outras, chegou um momento que tinha 8 manicures. Né? Por N motivos, acabou não... Deu certo por um tempo. Acho que as coisas não é que elas dão errado, elas dão certo por um tempo. E aquilo eu não acredito em acaso. Né? A gente sabe que não tem acaso, né? Não tem coincidência, tem Cristo-acidência. Cristo-acidência. E aí deu certo por um tempo, e aí em todas as coisas que eu tentei fazer, em que eu não logrei o êxito que eu tava esperando, né, por um tempo eu fiquei chateada, falei, nossa, caramba, se eu soubesse não tinha feito, ou então, poxa, durou pouco, mas hoje, com a maturidade que a idade traz, né, sexta-feira é meu aniversário, Sexta-feira eu já vou levar a caneca embora de presente, porque sim, e aí, com a maturidade que a idade traz, hoje eu olho pra trás e eu vejo que tudo que eu passei foi necessário porque me ensinou alguma coisa em algum momento. É Deus realmente construindo uma história, né, na nossa vida. Sempre. E aí eu tive a esmalteria que durou uns 2 anos, quase 3 anos. Mas você não operava na esmalteria, você era apenas... Então, aí é que tá, né? O bom de ser maluca é isso. Porque... Esse que é o bom de ser doida. Porque você precisa, até nos... nem é meu lugar, né, de ficar dando dica pra ninguém, porque eu também tô começando. Eu sempre me considero começando em tudo. Porque assim a gente nunca fica acomodado, né? Mas se eu puder dar uma sugestão pra você que está empreendendo...
saiba do que você está trabalhando ali. Você tem uma empresa de bolo, você tem que saber fazer bolo. Porque se um dia a pessoa que faz o bolo faltar, você não fica sem serviço, né? Você não fica sem ter o que Sim. oferecer. Então, eu tinha as manicures, mas eu sabia fazer unha. Eu tinha a depiladora, mas eu sei fazer depilação. Eu gostava? Não. Não mesmo. E os antigos diziam, né, que é o olho do dono Que engorda o porco. pois é. E aí eu tinha as manicures, mas eu sei fazer unha. Eu tinha depiladora, mas eu sei fazer depilação. Eu tinha a designer de sobrancelha, mas eu sei fazer sobrancelha. Porque quando uma delas faltava e eu não estava no serviço, eu conseguia não perder a cliente. Né? Então, muitas vezes, assim, eu ia lá só para olhar como é que tava e acabava atendendo para não deixar ninguém na mão. Porque eu também, eu tenho isso comigo, eu sou uma pessoa do servir, eu sou uma servidora, eu sou uma executora, porque se eu vou lá, eu tenho que fazer, eu faço, mas eu também sou uma servidora. Então, eu não gosto de deixar ninguém na mão. Apesar que já me deixaram na mão várias vezes, mas cada um oferece o que tem também, né? Claro. E assim, eu acho que também isso tem muito a ver com um compromisso com excelência, né? Sim. Você não acredita que eu tenho umas alunas terapeutas que, assim, elas têm uma fantasia, né? Que o dia que elas tiverem uma pessoa para fazer o marketing, o tráfego, a edição, os vídeos, o tudo, aí elas vão fazer. Pois é, não, Aí eu digo assim, gente, o que vocês acham que eu faço das minhas madrugadas? Trabalho. A madrugada foi feita para dormir? Não, foi feita para trabalhar, né? Na fase de construção de um negócio, é importante você saber que você precisa se dedicar e ser, assim, realmente um pouquinho especialista em tudo. Porque o empreendedor, ele tem que ser um generalista. Tem. E depois chega uma fase, eu me lembro até hoje, quando a minha vida pregressa, né? De nutricionista, uma vez eu tive uma supervisora que me mandou para uma unidade em Mogi das Cruzes, eu morando ali no Tucuruvi. Bem perto, graças a Deus. Tucuruvi, tipo assim, é forma elegante de falar. Eu morava no Jardim Brasil. Mas eu vou falar que eu morava... Mas quem é da quebrada sabe. Mas quem é da quebrada entendeu onde eu morava. E aí, era muito longe para Mogi das Cruzes todos os dias, né? E aí a Herô me disse assim, ó, hoje você não tem escolha. Hoje você vai para onde eu te mandar. Mas quando você se tornar uma profissional competente, você escolhe onde você trabalha. Sim. E eu tinha 18 anos quando eu ouvi isso. E eu guardei aquilo pra mim. Hoje eu escolho. Eu trabalho da minha casa. Mas pra isso acontecer, foram quase 20 anos trabalhando da onde eu tinha que trabalhar né? E fazendo o que eu tivesse que fazer. Por quê? Porque eu queria que desse certo. Sim, então, acho que esse ímpeto aí... Eu acho que essa é a diferença de quem faz acontecer. Porque, assim... Quem nasce grande é filhote de baleia, né, gente? O resto a gente tem que fazer por onde. Então, ninguém começa grande. E quando começa grande, normalmente não foi esforço da pessoa. Ela pegou alguma coisa pronta já. Agora, quando você começa a construir alguma coisa do zero, é muito difícil você começar e já deslanchar, né? Então, você começa ali pequena. Eu comecei no estúdio mesmo, no Cachos ao Vento. Eu comecei em setembro de 2021 em uma sala de 15 metros quadrados. 15, 17 metros quadrados. Uau! E aí, olha que engraçado. Eu abri no dia 27 de setembro, foi quando foi o meu primeiro dia de atendimento remunerado. Antes eu estava fazendo atendimento gratuito para ter o portfólio. Você fazia atendimento gratuito para ter portfólio? Gente, as alunas do MIT, Constelar com a Bíblia, MPR, escutem isso daqui, por favor. Não, se você, gente, que você quer rir, tem que fazer rir. Se você quer ter gente fazendo... Ninguém vai confiar em quem não tem experiência. É fácil. Você chega lá e fala, você quer fazer o cabelo comigo? Quero. Quanto? R$50. Se a pessoa não vê valor, os R$50, que é barato, vai sair caro porque ela não tá vendo valor. Então, você precisa ofertar de graça, até porque o trabalho dignifica, né, o homem? Ele dignifica o homem. Então, você oferta de graça ali, é uma troca. Você tá dando o seu serviço de graça, mas você tá tendo a imagem da pessoa, o cabelo da pessoa, a confiança da pessoa, porque até de graça a pessoa tem que confiar também. Com certeza. Então, eu fiz muito ainda cabelo mais de graça, os cabelos naturais, né? Exatamente. Porque um cabelo natural, quando estraga... Exato. Eu acho que quando eu cheguei em você, meu cabelo tava estragado. Tava, porque... Tava. Gente, quem que é o pai da mentira? Fala pra mim. Não pode mentir. Tava estragado. Mas assim, agora tá belíssima, maravilhosa. E aí, o que acontece? Até hoje eu faço cabelo de graça. Às vezes eu quero testar uma técnica nova. A cliente tá me pagando pra fazer o certo, não é pra testar. Então, quando eu testo, eu chamo uma modelo. Significa que eu vou estragar o cabelo dela? Não. Mas significa que talvez não saia exatamente como eu tinha planejado, mas ela já tá ciente. Então, a vida é uma eterna troca, né? Você dá com a mão direita, recebe com a esquerda, né? Uma mão lava a outra, as duas lavam o corpo, e assim vai fazendo. Então, eu comecei em uma sala muito pequena, e aí, em alguns meses, eu recebi um áudio da minha cunhada. Minha cunhada, junto com o meu irmão, foram os responsáveis pelo meu batismo.
Uau! Né? E ela me mandou um áudio falando assim, que Deus tinha falado pra ela que eu não ficaria naquele espaço por muito tempo. Só que o nosso cérebro, ele é programado pra pensar o pior. Eu falei, meu Deus, já vou dar errado de novo. Eu falei, vou pra onde, Tati? Você tá doida? Acabei de montar dela. Não, eu falei, Maria, é o tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo dele. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, mas é pra te dizer que é um tempo curto que você vai ficar. É que Deus tem essa coisa, né, de contar, mas não contar tudo, né? Então, né? É porque se a gente soubesse que a gente vai passar pra chegar onde quer, talvez a Pronto. gente desistisse. É Por isso que ele não verdade, é conta. verdade. Ele é muito esperto. Ele é muito Deus, né? Ele é. E aí, isso foi em outubro, novembro, mais ou menos. Quando foi em março, eu mudei pro andar de baixo, que é onde é a unidade lá da Vila Gustavo, Sim. que era o escritório do meu marido. Meu marido é despachante, e antes de eu ter o estúdio, eu trabalhava com ele. Né? A pessoa aleatória? Um pouco, talvez, né? E aí, eu trabalhava com ele. E quando o espaço embaixo estava muito grande para ele, porque ele atende só por telefone, por internet, ele não tem cliente presente, né, presencial, e em cima começou a ficar pequeno para mim. E partiu dele, ele falou assim: "Você não acha que era melhor a gente trocar? Porque aqui embaixo tá grande para mim, aí em cima tá pequeno para você". Só que é marido, né? Ele lançou o assunto e ele sumiu. Ele não falou mais nada. Só que aquilo, eu fiquei internamente trabalhando aquela informação dentro de mim. Eu falei, nossa, seria incrível ter o salão lá embaixo, mais espaço e não sei o quê. E aí que eu comecei a porque assim, as coisas chegam até a gente, mas a gente precisa se colocar em movimento também para Com fazer certeza. acontecer. Porque só ficar esperando, né? Senão fica até aquela coisa, né? A pessoa tava no barco, a canoa começou a afundar. Ai, Deus me ajuda. Deus mandou um navio, mandou um canoeiro, mandou um jet ski, mandou um helicóptero. A pessoa não entendeu que era ajuda de Deus, porque ela tinha que se manifestar também para pegar ajuda. O barco afundou e ela foi reclamar. Falar, o senhor não me ajudou dele, mas eu mandei ajuda. Você que não se mexeu. Eu gosto muito também daquele versículo que fala que do Senhor nós temos o sim e o amém. Mas como que o Senhor vai dizer sim e amém quando a gente está na inércia? Quando a gente está sim e amém para o quê? Né? Então, eu acho que a gente se coloca em movimento e aí vem a bênção, né, sobre aquilo que a gente está fazendo. Exato. Ou uma direção para dizer, não é bem por aqui, porque ele está nos olhando, então ele também direciona os nossos passos. Sim, sempre. E ele sempre se mostra que a gente precisa estar atento aos sinais, Sim. né? E aí, pra gente escutar a voz dele, tem que silenciar as outras. E aí é difícil, né? Porque existe a internet pra gente ficar se comparando, existe as críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Né? O palpite, normalmente, você pode ver o nosso cabelo mesmo. Quem critica o nosso cabelo, você vê o cabelo da pessoa, tá uma bucha. E você fala, meu anjo, você não cuida nem do seu, meu amor. Você quer cuidar do meu. Ai, eu preferia quando tava liso. Fala, meu, você não cuida do seu, amor. Pois é. Pode ver, a crítica normalmente ela vem de quem nunca fez nada de útil. E aí a gente precisa silenciar essas vozes e é muito difícil. Porque você vê outras pessoas dando muito certo, só que a gente não sabe a história toda. Não sabe se ela deu certo agora, não sabe o tempo de caminhada, não sabe o quanto ela se lascou. E a gente se compara e fala, nossa, mas eu também queria dar certo. Todo mundo quer dar certo, né? Claro. O ser humano não foi feito para dar errado. Quando dá errado é porque foi escolha própria, né? Exatamente. Partindo do pressuposto de que Deus não erra, se dá errado, foi falha humana. Igual quando cai avião, é falha humana. É falha humana. Se mexer na caixa preta, vai descobrir. Exato. E aí eu falei, poxa, ele me jogou essa informação. Eu não tinha cliente o dia todo. Então, tipo assim, eu atendi uma cliente de manhã, à tarde o que eu fazia? Eu descia e pintava uma parede lá. Porque o escritório dele tinha pintado de laranja e preto. Né? Graças a Deus, uma cor assim, bem discretinha. Tranquila pra O que não tem mudar. nada a ver com ele, porque o Adriano é super discreto. Ele é super low profile. Mas era só pra te colocar no processo, entendeu? Né? Da mudança mesmo. E aí, eu comecei a pintar uma parede, aí eu subia pra atender cliente, eu descia, colocava uma graminha na parede ali, aqueles jardins verticais. E é você mesmo que fazia tudo isso? Eu mesma ia fazer, não tinha dinheiro pra pagar pra ninguém, falei, eu mesma vou. Comecei a fazer, quando eu terminei toda a parte estética, que não tinha mais o que fazer, eu falei, agora é hora dele sair. Mas o que ele falou pra mim? Mas você não quer esperar seu salão bombar primeiro? Nossa, aquilo eu recebi com uma ofensa tão grande, que eu falei, é o quê? Bombar, meu filho? Me chame de Bin Laden, que eu vou explodir isso aqui, de tanto que eu vou bombar, você vai ver só. Aí peguei, o que eu fiz? Um dia ele foi levar meu filho mais velho pra treinar, e ele saía cedo e voltava umas 11 horas da manhã. No dia anterior, eu joguei lá no Marketplace do Facebook, que só quem é 30 mais usa Facebook, vocês sabem disso, né? Joguei eu, como lá, não sou... Você não sabe, né? Aí eu peguei e joguei lá no Marketplace que eu tava precisando de um montador de imóveis. Um cara me chamou, eu falei, ó, eu preciso de amanhã cedo. Ele falou, cedo que horas? Eu falei, umas 6 horas dele. 6 horas eu tô na porta. Eu falei, eu gosto assim de gente mais maluca do que eu. Saí cedinho,
Antes do Adriano acordar, cheguei lá 6h02, o cara já tava lá. Eu desmontei o escritório inteiro do meu marido. Até hoje ele fica chocado. Aliás, ele fica chocado comigo muitas vezes. São 24 anos juntos, ele segue chocado. Eu desmontei o escritório inteiro dele, levei todos os móveis pra cima e desci todos os meus do salão. Então, eu subia com um gaveteiro e descia com uma cadeira de cabeleireiro. Subia com a mesa desmontada e descia com parte do lavatório. Quando ele chegou 11 horas, o escritório dele estava inteiro desmontado, já estava montado todo no andar de cima. Quando ele entrou, que ele viu tudo no chão, ele, o que você tá fazendo? Eu falei, você disse que era pra mudar, que lá, aqui embaixo tava grande, lá em cima tava pequeno. Mas você não fez a sua parte, eu fiz a minha e a sua dele. Você é doida! Eu não posso ficar sem internet. Só que tem internet, eu já tinha arrumado lá em cima. Tava tudo Pra certo. não deem motivo pro marido de vocês reclamar, porque eles enchem a paciência depois. Foi o que eu fiz. Mudei tudo, arrumei lá embaixo, só que assim, né? A pressa, às vezes, faz a gente... Lá embaixo tava preparado pra ser o quê? Um escritório, não um salão de beleza. Eu ligava o lavatório, caía energia. Meu Deus. Eu ligava e falei, nossa, como que eu vou fazer? Aí no dia seguinte que eu fiz toda a mudança, eu já tinha cliente agendada. E eu não gosto de desmarcar ninguém. Quando ela chegou, eu falei, temos um pequeno problema. Eu preciso lavar o seu cabelo com água fria, porque toda vez que eu ligo o lavatório, cai o disjuntor e o eletricista não veio ainda. Falou, Mari, sem problema. Porque eu acho que quando você age com a verdade também... Sim. Você tem duas respostas. Ela podia falar, não, eu não quero e vou embora, ou tá bom, que foi o que ela fez. Lavei o cabelo dela, sequei, para honra e glória do senhor, não caiu energia com o secador, que era o 220 do lavatório. Já comecei a ir atrás de eletricista, e aí eu fui arrumando, eu esperei estar pronta? Não, eu fui fazendo. Eu pulei de paraquedas e no meio do caminho eu fui checar se o paraquedas estava dentro da mochila. Então assim, eu mudei, a água vinha um fiozinho de água. Chamei o encanador, ó. A caixa d'água não tem como entrar, porque fizeram a caixa d'água e colocaram o teto rente. Eu falei, liga a água direto da rua. Mas se faltar água na rua, você vai ficar sem água. Eu falei, é um risco que eu tô correndo. Nunca fiquei. Vou para 5 anos lá, eu nunca fiquei sem água. Eu já fiquei sem luz, sem água não. Aí, tá caindo disjuntor. Mas é só por causa do lavatório? Vamos lavar com água fria. Então, eu fui, sobrava um dinheirinho, eu ia arrumando. Eu ia melhorando o espaço, até que eu consegui deixar do jeito que eu queria. Passou um tempo, começou a ficar apertado lá. Porque, graças a Deus, a agenda foi enchendo. Gente, e eu vou dizer pra vocês, agendar com essa mulher... É assim, eu já sei os Paranauê, né? Então, eu já sei quando eu quero, eu já sei com qual antecedência eu preciso. Mas até nisso, hoje eu vejo, né? Falo, nossa, minha agenda é cheia, graças a Deus. Mas eu vejo que hoje eu vivo o resultado de orações passadas. Amém. Porque quando eu comecei, eu atendia uma cliente por dia. Às vezes eu ficava o dia inteiro sem fazer nada. Eu tinha cliente 1h da tarde, então 5 horas da tarde. Enquanto eu tava lá sem fazer nada, eu ia caçar o que fazer. Então, eu ia fazer postagem, eu ia tirar foto para divulgar alguma coisa, algum produto, ou tentar falar de alguma técnica, mesmo que eu não tivesse tanto conhecimento. E aí, eu falava, nossa, Deus, eu queria muito que minha agenda fosse cheia de sábado. A agenda começou a encher de sábado. Nossa, eu queria muito que fosse cheia de sexta e sábado. Aí, começou a encher de sexta e sábado. Nossa, eu queria muito que fosse cheia de quinta, sexta e sábado. Começou a encher de terça. Aí minha agenda ficava cheia terça, que é um dia aleatório, né? Terça, sexta e sábado. E aí começou a encher de quinta. Então, a minha agenda ela é bem cheia de terça, quinta, sexta e sábado. Quarta-feira é um dia mais tranquilo no estúdio, né? E aí é o dia que eu intitulei como o dia da CEO, que é o dia que eu tiro para fazer todas as coisas que eu não consigo fazer durante a semana. Então, reunião, programar postagem, fazer editorial de foto da fada, entrar em contato com as influencers, programar alguma ação como a que a gente vai ter agora no sábado. O que você vai fazer no sábado, inclusive? Sábado agora. Vou... Você tem um compromisso. Constelação na prática, imersão com as minhas alunas. Você tem um compromisso com as suas alunas. Na próxima você vai lá. E aí eu tiro para colocar em prática essas ideias, porque é um dia mais tranquilo. Então, eu falei, a agenda não vai encher provavelmente agora, porque já tem 5 anos que eu atendo e sempre foi tranquilo a quarta-feira. Então, a quarta-feira é um dia que eu não atendo no estúdio. Às vezes eu atendo. Quando aparece cliente, fala, nossa, eu só tenho a quarta. Eu não deixo de atender, eu vou. Mas, no geral, é o dia que eu deixo off. E aí, eu nunca tô 100% pronta pra nada. Eu só vou. E aí, depois veio ainda a Unidade Santana, né? E aí, o que aconteceu? Começou a encher, porque daí o ser humano também não foi feito pra andar sozinho, né?
E aí veio primeiro a Grace para trabalhar comigo, que ela é podóloga. A Grace era minha cliente. Quando eu fui convidar ela para trabalhar comigo, ela se ofereceu para trabalhar comigo. Eu falei, eu posso fazer o convite? Posso? Veio a Grace, depois veio a Pri, depois veio a Isa, depois veio a Roberta, que é podóloga, depois veio a Ana, e aí a gente ficou tudo embolado num salão só. E aí eu falei, nossa, eu preciso de um espaço maior. A minha ideia inicial era abrir um espaço maior. Então, eu ia sair da Júlio Buono para um espaço maior. Cheguei a ver alguns espaços com preços, assim, que até o aluguel até cabia no meu orçamento, mas era, assim, um pouco alto para minha realidade. Eu falei, nossa, será? E aí, mandei uma proposta, o proprietário de um imóvel na Zona Norte também, ele aceitou. Mas aí, sabe quando ele aceita aí dentro de você e fala, nossa, mas não é isso ainda. E aí, o meu marido foi tomar banho, ele saiu do banheiro e falou assim, nossa, eu tô aqui pensando, às vezes você vai mudar para um lugar maior, e aí o ponto da Júlio Buono, que é super mega conhecido, você vai deixar lá, outra pessoa que montar lá vai pegar. Eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu falei, nossa, eu vou sair de lá não. Falei, ó, eu agradeço o aceite da proposta, mas é que eu pensei melhor e não é para mim. E aí, eu falei, eu vou procurar um outro espaço, né, que cabe no meu orçamento. Um espaço maior, mas que cabe no meu orçamento. E aí você volta pro andar de baixo, falei pra ele. Pra segurar o ponto. Fui ver um imóvel, você vê, né? Eu mirei numa coisa e achei outra. Eu fui ver um imóvel na rua lateral, lá de Santana. Não foi na rua Tijuca Paulista, foi numa outra rua. Que era o imóvel que eu vi que tava vazio. Quando eu passei, ele já tava ocupado. Eu subi, dei a volta. Quando eu virei, eu dei de frente com a casa que era toda rosa. E me chamou a atenção porque era rosa. As casas todas brancas na rua e aquela casa parecia um chicletão lá. Eu falei, nossa, tá pra alugar. E era uma terça-feira de carnaval. Era uma segunda-feira. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp. Falei, eu tô mandando aqui, eu sei que é feriado, mas eu tô mandando só pra não esquecer. E a mulher me respondeu na sequência. Ela, se você quiser ver o imóvel amanhã, eu tô disponível. Olha. Falei, mas amanhã é terça de carnaval. Ela falou, mas se você quiser ver, eu tô atendendo. Eu falei, vamos, dela, só que tem que ser de manhã, porque tá sem luz lá. Fomos de manhã, eu entrei, eu conseguia ver cada coisa no lugar. Falei, meu... E aí, meu marido lá embaixo conversando com a corretora, e eu fui lá em cima, e eu bem assim, na parede. Ai, Deus, se o senhor quiser, eu tô pronta. E eu falando lá em cima com Deus, desci meu marido, sabe o telefone? Eu falei, não, tava falando com Deus, a corretora. Ai, que bonitinha. E aí ela falou, olha, eu tenho uma proposta na frente já de uma loja de móveis planejados. E aí a proposta que eu mandei era o valor menor do que o aluguel que o proprietário tinha decidido inicialmente. Ela falou, e a sua proposta é menor o aluguel. Eu falei, tá na mão de Deus, se tiver que ser, vai ser. Fomos embora. No dia seguinte, na quarta-feira, ela me ligou e falou, ele aceitou. Aí eu falei, vixe, eu nunca cheguei nessa parte, como é que eu faço agora? E aí eu falei pra Adriana, eu vou mudar pra lá e tal, mas agora eu tô preocupada, porque nós somos em mais, e aí eu acho que vai ficar apertado ainda, apesar que o imóvel lá é maior e tal. Ele foi tomar banho, quando ele saiu do banho, ele, Mariana, eu acho que Deus falou comigo. Eu falei, mentira. Eu falei, qual que é a sensação? Me conta. Ele falou assim, eu acho que você achou um lugar com aluguel super bom, mas que não é tão grande, porque talvez a ideia não seja mudar de lugar, mas abrir outro. Aí eu, menino, será se eu dou conta? E aí eu fiquei com aquilo e tal, eu falei, não, eu vou falar que se eu reformar lá, se ele me dá mais desconto. Se aceitar, porque é pra ser. Eu falei, eu vou reformar o imóvel todo. É negociar, gente. O não a gente já tem, né? Vamos atrás do quê? Da humilhação. Eu falei, eu vou reformar. Eu queria saber se ele me dá um desconto e tal. E ele super aceitou. Eu falei, o coração... Deus, ele molda o coração da pessoa, né? Pois é. Quando E assim... eu falei, não, vai ter que ser mesmo. E aí eu falei, então eu vou ter 2 unidades. E aí... uma parte das meninas que estavam lá na Vila Gustavo, mudamos para Santana, e aí eu fui atrás de mais gente, porque um imóvel daquele tamanho não comporta uma pessoa só para atender. Sim. E aí meu marido, como que você vai fazer entre os dois? Eu falei, terça e quinta eu tô em um, quarta e sexta eu tô no outro, e aí sábado é um em cada um. Eu brinco, eu falo que eu tenho que irritar o time todo por igual, então... pra deixar todo mundo irritado. Um pouquinho de cada. Pra deixar as meninas falam que eu sou agente do caos. Então, um dia eu bagunço em um, outro dia eu bagunço no outro. E deu muito certo. E eu falo para as pessoas que eu sou muito abençoada, eu sou muito sortuda, mas toda vez que a sorte me encontra, eu tô trabalhando. Então, eu sou muito abençoada porque todas as meninas que vieram, elas vieram e ficaram. Eu não tenho troca de profissional. Não é a pessoa que vem, fica um pouquinho e sai. As que vieram e, porventura... eu não posso nem falar que elas vieram, ficaram e saíram, porque elas vieram e não ficaram. Entendi. Tipo assim, eu quero trabalhar aqui. E aí uma semana depois, não, porque eu arranjei outra oportunidade de outro lugar. E eu entendo que nem eu perdi e nem elas deixaram de ganhar. Era só o caminho mesmo que não tinha que se cruzar.
Maravilhoso. Né? Mari, aí eu queria que você falasse um pouquinho do que acontece lá no Cachos, né? Porque é um salão especializado em cabelos naturais, né? E é a sua especialidade. E eu falo muito para as minhas terapeutas sobre identidade. Sim. E eu digo assim, você quer dar certo? Descobre para quem Deus te enviou. Quem é o tipo de gente que você é capaz de transformar? E com essas pessoas vão valorizar seu trabalho, vão indicar seu trabalho, vão desejar seu trabalho. E você nunca vai ter problemas com clientes. Porque você está trabalhando com aquele tipo de gente que Deus te confiou. E quando eu conheci a Mari, eu entendi isso, que ela tem uma identidade, né? Ela trabalha com essas mulheres e ela faz muito mais do que cortar o cabelo, não que fosse pouco, né? Porque ela corta maravilhosamente bem e também é especialista em luzes e outras coisas. Mas, assim, tem uma coisa de identidade ali no que você faz, né? As conversas que você vai tecendo enquanto você trabalha, né? O quanto isso conecta com a história da mulher. E eu fico imaginando quantas mulheres você encontra ali que estão totalmente distantes de quem elas são. Nossa, sim. E como esse processo, né, pode ser um start para ela voltar para si mesma. Sim, é o que eu falo, que eu não... Cortar cabelo é treinável. Se você pegar um curso, estudar e se dedicar, você vai aprender. Ponto. O que eu entrego é mais do que cabelo. E longe de mim ser soberba, né? Você ter autoconfiança, não é ser soberba, é você saber que... Eu escuto muitas vezes, nossa, Mário, que você tem um dom. Tem cabeleireiro melhor do que eu? Provavelmente tem mesmo. Mas o que eu faço, da forma que eu faço, só eu faço. Porque Deus deu uma... Por isso que eu chamo as minhas seguidoras de singulares. Porque nós somos únicas, né? É o que eu falo pra elas. Você pode ter uma curvatura parecida com a sua. O seu tipo de cacho você pode achar parecido. Mas o que você tem é seu, é só seu. E é isso que faz você única. Cabelo liso, eu não sou lisofóbica, tá, gente? Nada contra o cabelo liso. Até porque o seu nem é liso também, o seu é ondulado. Então, assim, eu não tenho nada contra o cabelo liso. Mas o cabelo liso qualquer pessoa pode ter. O cabelo cacheado, ele é seu, porque o seu folículo do seu couro cabeludo tem um formato que vai liberar um tipo de fio que é seu. É um padrão seu, né? Então, o que eu faço é entregar para minha cliente a melhor versão dela. E a melhor versão, às vezes, ela é construída ao longo do atendimento, né? Às vezes, não é na primeira. Às vezes, a pessoa vem e ela tem... O que eu analiso? O que ela tem, o que ela quer e o que eu posso entregar. O que é possível. Às vezes a pessoa traz referência de um cabelo que não tem nada a ver com o dela. E é daí que nasce a frustração. A gente ter como referência alguém que é completamente oposto da gente. É a mesma coisa que eu ter como referência de cabelo uma mulher lisa. Eu nunca vou ficar satisfeita com o meu cabelo, porque não tem nada a ver. Seu cabelo sempre foi cacheado? Você sempre manteve cacheado? Não. Olha, o meu cabelo, quando eu nasci com o cabelo liso. Eu nasci branca com o cabelo liso. Ao longo do tempo, vocês podem ver que claramente algo mudou. E aí, o meu cabelo, ele tinha curvatura, ele era cacheado quando eu era pequena. Quando eu fiquei mais velha, né, depois da primeira menstruação, os hormônios fazem com que as nossas coisas, o nosso corpo mude no geral. E aí, o meu cabelo ficou ondulado, mas a minha franja aqui, ela permaneceu cacheada. Só que como eu não tinha conhecimento e não se falava sobre isso, pra mim, meu cabelo era cacheado, sempre foi. Eu engravidei, eu tive meu primeiro filho, depois de 4 anos eu engravidei, tive o segundo filho, e aí eu optei por colocar o DIU Mirena, que é um DIU hormonal. Como ele é hormonal e são os hormônios que basicamente mandam no nosso corpo todo, o meu cabelo cacheou. Mas o meu cabelo não era assim, ele era ondulado. Ele fazia o cacho mesmo, a molinha só na frente, o resto ele fazia onda, ele ficava mais ou menos como é a parte de cima aqui, sabe que ele não faz o cacho inteiro? E aí, quando eu comecei a estudar, que eu fui entendendo, nossa, é por isso que o meu cabelo nunca fica do jeito que eu quero, porque eu tô tratando ele de um jeito que ele não merece. Então, se você entrega pro seu cabelo uma coisa que ele não quer, ele não vai te dar o resultado que você tá procurando. Então, eu quero que o meu cabelo não tenha frizz. E aí, se você fica passando a mão no cabelo, se você fica penteando o cabelo seco, você vai ter frizz. E aí, você não vai estar feliz, porque você tá dando pro cabelo um tratamento que não é o que ele precisa. Sim. Uma vez que eu entendi isso, eu me posicionei no lugar de dor das clientes, porque a maioria das dores de vocês eu já passei. Alisamento térmico, corte errado, cortar mais do que precisa, dar volume quando a pessoa não quer, ou deixar o cabelo murcho quando a pessoa quer volume. Por tudo isso eu já passei. Eu acho que Deus me colocou exatamente aqui porque ele falou, olha, você vai entender o que elas estão passando porque você já passou por tudo. E porque isso importa, né, Mari? E porque isso importa. Alguém pode pensar que isso é supérfluo. Não, não é. Mas pra mulher, eu vi uma vez, eu não sei se isso é verdade, tá? Estudo do Harvard Hunter Institute.
Sabe aquela Massachusetts? Essas coisas assim. Mas uma certa vez eu ouvi alguém dizer que pra mulher perder o cabelo é tal qual perder um membro do corpo. Sim. Tem o mesmo impacto Tem. emocional. O cabelo tem o mesmo impacto pra mulher do que se ela tivesse que amputar uma perna, um Sim, braço. Quem tá de fora pode estar ouvindo isso e falar, ai meu Deus, não tem nada a ver. Mas é que quando você vive numa sociedade que diz que a mulher tem que ser feminina, que o cabelo é visto como uma parte integrante do corpo ali. Porque antigamente, no tempo dos neandertais, era o quê? Era sobrevivência. O cabelo tá lá pra te aquecer, o pelo do corpo e tudo mais. Hoje a gente usa isso como um adorno de beleza. E aí uma mulher ser vista sem cabelo faz com que ela vai ser menos bonita? Não, mas ela pode se sentir assim. Tanto é que nós temos mulheres carecas belíssimas. Sim. E que se colocar cabelo vai ficar feia. O negócio dela é ficar Sim. careca mesmo. Mas é porque é muito pessoal. Antes, quando eu comecei a atender, eu tinha muito aquele pensamento assim: cabelo não é sobrevivência, não. Se não tem dinheiro, não corta. Só que quando a gente começa a estudar e a gente entende a pirâmide de Maslow, né, que são... Ela vai poder falar melhor para vocês da pirâmide, porque esse daqui é assunto dela. Mas essa pirâmide, ela mostra os níveis em que cada ser humano tá na vida. Quem tá na base tá latindo no portão para economizar um cachorro. Né? Quem tá no topo da Sobrevivendo. pirâmide, A base é sobrevivência. é sobrevivência. A pessoa tá procurando ali moradia, comida, tá procurando sobreviver. Na base de cima, ela tá o quê? Procurando um emprego melhor. Na outra base, ela tá procurando relações humanas. Sim. Na de cima, ela tá procurando o quê? Coisas que a satisfaçam. E quando ela tá no topo da pirâmide, ela já tá assim, ó. Significado. Entendeu? O topo da pirâmide é significado. Eu faço aquilo que tem relevância para além de mim mesmo. E aí, o que acontece? Eu não posso me colocar no lugar da cliente, porque o meu lugar na pirâmide, às vezes, não é o da cliente. Então, às vezes, para mim, cortar o cabelo na época, isso 4 anos atrás, não era questão de sobrevivência. Às vezes, a mulher mudar o cabelo vai mudar tudo. Porque ela vai mudar a postura dela, como ela se posiciona para o mundo, como ela se mostra, e isso vai impactar na forma como ela é vista. Então, cortar cabelo é relevante? Muito. Sim. Muito. Eu brinco até quando a cliente ela vai fazer uma mudança grande, eu falo, ó, mulher é igual o indígena. Se pintou é que tá querendo guerra, hein? O que aconteceu? E elas brincam, elas falam, muitas clientes, mudei de emprego, mudo cabelo. Terminei um relacionamento, mudo cabelo. Porque normalmente a gente muda pra se desconectar de alguma coisa negativa. Ou de uma fase que terminou. Nem sempre porque terminou é ruim, né? E aí eu falo, nossa, cortar o cabelo, gente, é por isso que eu falo que eu faço muito mais do que cortar cabelo. Muito. E a cliente vai e a gente conversa sobre tudo. Eu converso desde assuntos supérfluos como Big Brother, como pirâmide de Maslow, por exemplo. A gente fala sobre a vida e sobre as relações humanas. Não, então... e sem falar que eu vou dar outro detalhe do estúdio da Mari. Gente, a playlist... Não é muito boa? Não, é boa, mas é boa, tipo assim, nível hard. Pois é. Ai, Mariana, e você é cristã, você coloca gospel, eu tô com ela? Não, é MPB das boas, gente. É Milton Nascimento. Entendeu? Não Djavan. é? Djavan. Às vezes a gente coloca um sambão raiz. Sambão raiz. Eu falo, gente, esse salão aqui é tudo a ver. Pois é. E agora, eu gosto de proporcionar esse tipo de experiência, porque nem todo mundo teve as mesmas oportunidades. Aquele negócio de, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mentira. As realidades são completamente diferentes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa nunca teve acesso à música clássica. Ou por causa do contexto que ela vive, ou por falta de interesse, ou porque alguém falou que era chato, que a gente cresce escutando que é chato, né? E aí, às vezes, eu coloco no estúdio lá, eu entro lá no Spotify e coloco lo-fi, que é música só instrumental e é de baixa frequência, que é pra pessoa relaxar. Pode ser que tá tocando lo-fi e eu tô falando de assuntos completamente nada a ver? Pode ser. Por quê? Porque eu sou uma pessoa aleatória, uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas o ambiente, no geral... Por exemplo, no sábado agora, nós vamos fazer um evento do Dia da Mulher. E aí, o que eu proporcionei para as clientes? Eu mudei o valor dos serviços? Não. O valor é a mesma coisa. Só que neste dia, as clientes que estão agendadas, elas vão receber... eu falo que é gratuito porque eu não aumentei o valor, né? Então tá incluso. Elas vão receber massagem, Ai, meu maquiagem. Deus. Até que horas é mesmo? Pois é, por isso você tá perdendo. E aí elas vão ter massagem, elas vão ter maquiagem. Eu contratei uma fotógrafa retratista. Que legal. Pra tirar foto da cliente, mas não é foto do cabelo. Foto do cabelo a gente tira. O motivo dessa foto é pra mostrar o lado feminino da mulher. Porque quando a gente tira uma foto profissional, a gente não fica se achando. Não, é maravilhoso. Pois é, e elas vão ter massagem, maquiagem, foto.
Eu contratei uma violonista que ela vai cantar e tocar, né, que MPB sensacional. para as clientes, e aí vai ter comidinhas, bebidinhas. E aí às 18 horas, por isso que eu perguntei até que horas você vai. Às 18 horas nós vamos comemorar o meu aniversário no estúdio. Eu vou passar lá. Eu acho muito que bom mesmo, que senão você vai ver só. A ameaça aqui é o quê? Ao vivo, gente. Eu vou passar lá. E aí, eu vou comemorar o meu aniversário no estúdio, porque eu falo, poxa, é o lugar onde eu amo estar, com as pessoas que eu amo, porque também existem vários níveis de amor. Sim. Né? São o lugar que eu amo, minha segunda casa, eu passo mais tempo no estúdio do que na minha casa. É o lugar que eu amo, com as pessoas que eu amo, fazendo o que eu amo fazer, que é comemorar, que é celebrar, porque tá vivo um milagre já, né? Maravilhoso. Agora, eu quero saber dessas mulheres que chegam lá, pior do que eu cheguei, porque eu cheguei mal, gente, mas não tão mal assim. Tem gente que chega pior. Tem gente que chega pior. Eu já vi no seu Instagram que tem gente que chega pior do que eu. Mas, o que você percebe, Mari, que acontece, né? Porque eu entendo assim, por exemplo, quando eu tô atendendo com MPR, que é o método propósito revelado, e quando eu falo, por exemplo, o nome eterno da pessoa, que é a identidade que ela carrega de Deus, eu vejo no olhar, como se a pupila dilatasse. Eu vejo um ambiente sacro ali se formando, e a pessoa reconhecendo algo que é próprio, sabe? Que é singular. E eu imagino que isso, em alguma dimensão, acontece também quando ela olha no espelho. Eu queria que você contasse uma história, assim. Teve uma, assim, acontece muito de você virar a cadeira e a cliente chorar. Porque pra nós, profissionalmente falando, você tá fazendo um cabelo. Eu não saio da minha casa pra fazer serviço mal feito. O dia que eu não tô legal, graças a Deus, foram pouquíssimos dias, eu desmarco. Mas em 5 anos, eu acho que aconteceu isso 1, 2 vezes no máximo. Né? Então, quando eu tô lá, eu entrego 110% do que eu tenho. Deus me confiou a pessoa sentar na minha cadeira pra eu fazer o cabelo dela, eu tenho que dar o meu melhor. E aí, eu explico sobre o cabelo, eu entendo a dor dela, minha escuta é uma escuta totalmente ativa. Porque eu preciso entender o que tá incomodando ela. Porque às vezes elas falam assim no telefone, porque o meu cabelo tá podre, tá horroroso. Quando ela chega, não é nada daquilo que ela tá falando. Ou seja, a imagem que ela tem dela mesma tá completamente distorcida. A minha função ali é falar, olha, o cabelo tá ressecado, mas dá pra tratar, o corte tá errado, a gente ajusta, mas você precisa entender o quanto você é bonita, o quanto você é incrível, o quanto você é única. E aí, quando você coloca a pessoa de volta no eixo dela e você vira ela pro espelho, às vezes você acessa um lugar que nem ela sabia que poderia ser acessado. Então, a cliente chora, ela se emociona. Eu sou muito chorona também, então é muito comum. E teve um atendimento específico que a cliente não chorou. Eu achei que ela não tinha gostado e ela me mandou depois uma mensagem que eu falei, eu não acredito. Porque, assim, atender adolescentes é um caso à parte. Porque algumas adolescentes, essa geração muito moderna, eles são muito bons na internet, mas pessoalmente eles são travados, né? Sim. E aí eu atendo adolescente, eu nunca sei se tá gostando, se não tá. Algumas são comunicativas, algumas são mais fechadas. E essa, ela era muito reservada. E ela veio com o cabelo parcialmente alisado por conta de uma escova que ela fez e deu errado. E ela falou, olha, eu odeio meu cabelo. Eu falei, nossa, odiar é uma palavra tão pesada, né? Eu falei pra ela, mas por que você odeia seu cabelo? O que ele te fez? Ela falou assim, eu não gosto dele. Daí eu peguei, alisei o cabelo dela, falei assim, não liga, filho, ela não sabe o que ela tá falando. Aí ela deu uma risadinha tímida assim, aí eu expliquei pra ela, falei, olha, não existe cabelo ruim, existe cabelo que não tá saudável. Né? O cabelo é bom, não tá falando mal de ninguém porque você tá falando que ele é ruim. Ela falou, meu cabelo é muito ruim. Eu falei, não é, não. E aí eu expliquei pra ela, falei, é um processo, né? Você não gostar de volume, eu respeito, mas você estar isenta do volume é impossível. Você tem um cabelo crespo, que ele é naturalmente volumoso. E não é por isso que ele é feio. Então, a gente vai tratar, eu vou te ensinar a cuidar do cabelo. E aí, se você seguir o que eu tô te orientando, ele não vai melhorar do dia pra noite, mas ele é um processo, né? É uma constante. Você faz aqui, faz em casa, mantém, usa produto de qualidade, e o cabelo ele vai melhorando. E ela falou, eu sofro muito bullying na escola. Eu falo, olha, uma paulada certeira na nuca normalmente resolve. na nuca de quem tá falando besteira. Eu falei, não, brincadeiras à parte, eu já sofri muito bullying também, né? Porque tudo que é diferente causa estranheza. Sim. Né? No mundo onde todo mundo era lisa, eu era a única cacheada, é óbvio que eu ia ser o alvo das brincadeiras ali. E aí, antes eu ficava brava, depois eu comecei a bater no povo, depois eu descobri que zoar de volta era melhor. Eu virei um monstro, que não passava nada. E eu expliquei pra ela, falei, olha, quanto mais você se importar, mais eles vão fazer. Mas você precisa mostrar que você não tá satisfeita, porque se você não fala que você não gostou, as pessoas não vão saber. E às vezes, mesmo sabendo que você não gostou, eles vão continuar. Mas eles têm que entender que não é com você, é o que eles têm pra oferecer. Se a pessoa é tonta, o que você vai fazer?
tem muito o que fazer, né? E aí conversei com ela, cuidei do cabelo dela, finalizei, ensinei como finaliza. Ele não ficou perfeito, ao meu ver, profissional, né? Mas é o quê? É um cabelo que estava processado, tinha ponta lisa, ela não queria mexer no comprimento. Mas dentro do meu conhecimento técnico, eu fiz o possível para atender a expectativa dela ali. Eu falei, virei ela pro espelho, né? A cadeira tava de costas, eu virei, ela fez assim dela. Aí eu, meu Deus. Deu ruim. Já fiquei bolada, porque a gente sabe que não vai agradar todo mundo. O único que era perfeito pra agradar todo mundo não conseguiu. Imagina eu e você, Thalita, aqui em Guarulhos. Você acha que a gente vai agradar alguém? E aí eu falei, mas a gente se sente frustrada profissionalmente. Eu falei, poxa, eu queria que ela desse um sorrisão, né? Eu saio de casa pra isso, pra fazer a pessoa feliz, pra fazer a pessoa ficar satisfeita. Mas eu entendo que nem sempre é possível. E aí ela falei, você gostou do seu cabelo dela? Aí eu, meu Deus, ela odiou. Falei, olha, eu vou te mandar o antes e o depois, vou te mandar o vídeo ensinando a fazer essa finalização, o produto que eu usei em você, onde você pode comprar, e o meu WhatsApp ele fica à disposição. Qualquer dúvida, você me manda mensagem. Ela, tá bom. Aí ela saiu do salão, a mãe dela tava junto, tal, elas pegaram o ônibus, foram embora. Ela não voltou mais, mas ela me mandou uma mensagem que eu sei que ali eu virei uma chave nela. Ela falou assim, eu quero te agradecer o atendimento, que eu mandei as fotos, ela me respondeu, ela falou assim, o cabelo não ficou como eu tinha planejado na minha cabeça, mas eu entendo que isso é um processo. Ela colocou o processo em letras grandes. E você me mostrou um lado do meu cabelo que eu não conhecia. E agora eu não odeio mais ele. Eu falei, que lindo. Tá, isso pra mim, cumpriu. Pra mim foi um atendimento de sucesso. Ela voltou? Não. Pode ter sido N motivos. Pode ser que ela ainda não esteja plenamente satisfeita com o cabelo dela. Pode ser por conta da distância, porque ela morava longe. Pode ser que talvez ela não esteja com dinheiro pra pagar. Pode ser qualquer coisa. Mas que eu fiz um mau serviço, eu sei que não. Isso aqui foi uma aula, porque assim, ó, quando eu também estou dentro da minha identidade, eu deixo com o outro que é do outro. Porque tem muitas mulheres, e aí eu falo com as terapeutas, mas diversas profissionais, que a insatisfação de um cliente vira argumento para ela dizer que ela é incompetente. Sim, eu já fiz isso muitas necessariamente. Vezes. A gente se invalida. Exatamente. E aí a gente se invalida porque, às vezes, a insatisfação é dele com ele mesmo, não tem nada a ver com a gente. Eu sei que eu fiz um excelente serviço, eu usei produto de qualidade, eu usei a melhor técnica que eu podia pro tipo de cabelo dela, eu tratei ela com respeito, ela foi super bem tratada, eu ofereci água, ofereci café, o cabelo dela foi lavado com requinte, eu ofereci excelência. Se ela não voltou, às vezes não é comigo. Às vezes a gente demora para entender. Às vezes eu tenho muitas clientes que são recorrentes, mas eu tenho muitas que não voltaram. Sim. E elas não voltaram. Inclusive, a pessoa que me indicou você falou, nunca mais fui lá. Por que você não gostou? Não, eu até que gostei, mas nunca mais fui lá. Eu falei, mas eu não deixei de ir lá nunca mais. Então você vê, ela gostou, mas ela não voltou. E assim, pode ser que porque ela, ou ela não, talvez não se identificou 100% com o meu jeito, porque Sim. Tem isso também, né? Eu sou muito comunicativa, vocês perceberam, né? Que eu falei pouco hoje. Mas eu sou muito falante, às vezes a cliente é mais reservada. E acontece muito isso. Esse é o bom de você ter um time que trabalha unido. Às vezes a cliente, ela deixa de passar comigo, e passa com mas ela passa com outro profissional. Ou seja, ela confia na marca. Então ela fala, eu não vou passar com a Mari, não porque eu não gosto da Mari, mas eu me identifico mais com a Ana, por exemplo. Me identifico mais com a Isa. Tem cliente que já passou comigo, ela já passou com a Pri, ela já passou com a Ana, ela já passou com a Isa. E ela passa com qualquer uma. Tem cliente que já passou comigo e só passa com a outra. Tem cliente que passou com a outra e agora ela só vem comigo. Mas, num geral, todo mundo se ajuda. É maravilhoso. Agora, eu quero fechar o podcast com uma história que eu tenho certeza que vai, assim, edificar muitas pessoas que estão assistindo, que é a história da sua conversão. Porque eu sei que foi radical. Foi. Você sabe também... que eu nunca falei dela pra ninguém? Ah, então é aqui. Publicamente? Exclusiva. Exclusivíssima. E tem uma coisa, Porque Mari, choras Léo Dias. Tem uma coisa que eu ensino também, que eu acho que você representa muito bem. Que eu digo assim, ministério não é o que a gente faz na igreja domingo. Não. Ministério é como o filho adulto serve, como ele representa o pai na sociedade. Sim. Então, quando a gente chega no seu salão, a gente vê ministério, né? Não é porque toca música gospel. Não, porque nem toca também. Não toca, porque não toca, tá? Não é, mas a forma como você trata a sua equipe, a forma como você... Ela já levou a equipe dela para fazer viagens, gente. Levei elas pro Chile. E esse ano tô prometendo, eu só não posso falar, porque senão o pessoal rouba ideia. Mas depois em off eu te falo. A forma como você trata as suas clientes, né? Tudo ali, aquilo ali é ministério. É como um filho adulto representa o pai na sociedade. E aí você vai pensar assim, isso daí, gente, é nascido e criado na igreja, né? Não, viu? E aí ela vai contar pra vocês. Ela vai contar pra vocês
Eu falei no começo que eu era uma pessoa aleatória. Mas acho que vocês não têm ideia do quanto, né? Eu tive a linha de raciocínio do que eu trabalhei. Eu era secretária bilíngue, aí eu tive a esmalteria, aí eu abri uma cafeteria, e aí na cafeteria eu conheci uma pessoa de outra religião. E aí, o que acontece? Quando você não tem problema e a pessoa fala muito na sua orelha que você tem, você acredita que você tem um problema. Porque uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. E ela, olha, tem muita inveja acima de você, tem muito olho gordo. Gente, quem vai ter inveja de pobre? Eu tenho inveja de quem tá lá em Paris, entendeu? Uma hora dessa. Um sentimento não cristão, não pode ter inveja. E aí ela começou a falar, não, porque você tem muita inveja em cima de você e não sei o quê. Não, vamos fazer toma um banho disso pra resolver isso. E eu não tenho nada, eu não demonizo religião nenhuma. Não é o que eu sigo mais, mas não é o que eu acredito mais também. Mas eu tenho muitas clientes que são da Umbanda, do Candomblé, e a gente conversa sobre tudo, inclusive sobre Deus, né? E aí o que acontece? Nessa, de acreditar que eu tinha um problema que eu não tinha, eu acabei perdendo muito dinheiro pra essa mulher. Porque tudo era, preciso de 5 mil pra isso, de 2 mil pra aquilo. Intimamente eu sabia que não era certo. Mas o medo de dizer não, eu falei, não, eu vou fazer, porque vai que acontece alguma coisa. Porque ela falou de um jeito que parecia que o capeta tava aqui na minha jugular. Eu falei, não, eu vou fazer pra manter longe, né? E aí, eu perdi muito dinheiro pra ela. O meu primeiro pensamento foi de vingança, mas não contra ela. Contra ela também, que eu queria dar um soco nela, mas não dei. Mas o meu primeiro pensamento foi, nossa, eu vou abrir uma loja de artigos religiosos, porque eu vou recuperar o dinheiro que eu gastei. E é muito difícil a gente admitir que faz uma coisa pra ter uma revanche, entendeu? O meu primeiro pensamento foi, eu não sou hipócrita, eu abri a loja porque eu queria recuperar o dinheiro que eu perdi. Só que, até no lugar errado, Deus faz você fazer a coisa certa. Eu abri a loja e, como eu falei pra vocês, eu não saio da minha casa fazer serviço mal feito. Na loja também eu ia pra entregar em excelência. Então, o melhor atendimento, o melhor preço. Só que toda vez que você se destaca, né, a árvore que tá dando fruto vai tomar pedrada. Eu comecei a ter problema com outros lojistas do ramo. E aí, assim, você já tá no meio religioso, onde você precisa ali se proteger de alguma forma. Então, para me proteger da macumba, não entendam macumba como um termo pejorativo, né, tá? Mas para me proteger dos trabalhos alheios, o que eu fazia? Tem que fazer um trabalho para isso? Vamos fazer. Mariana, você fazia macumba pros outros? Não, fazia para me proteger. Só que, gente, eu sempre... Isso vira um círculo ciclo vicioso, porque assim, pra você ter isso, você tem que fazer isso. Se você faz isso, você vai ter isso. Se você deixa de ter isso, você faz isso de novo. Então, você tá sempre ofertando alguma coisa pra alguém pra ter alguma coisa. E, às vezes, você manipula uma energia pra ter algo que não era pra ser seu. Né? E aí, eu tive a loja, mas assim, eu não era da religião. Eu era uma frequentadora. Porque eu ia nos terreiros pra fazer propaganda da minha loja e tudo mais, mas eu não era iniciada na Umbanda nem no Candomblé, eu frequentava. Em algum momento da minha vida, eu falei, não, eu vou me iniciar no Candomblé, porque eu sou intensa, eu quero saber de tudo, muito de tudo. E aí eu me iniciei no Candomblé, raspei a cabeça, né, fiquei lá dentro do terreiro, fiz tudo que eu tinha que fazer, e eu falei, bom, e olha que engraçado, eu entrei, vocês podem achar que é mentira, mas é cada um de cada um, né? Eu entrei, logo quando eu entrei, eles cortaram meu cabelo, não rasparam, mas cortaram curtinho, porque o raspar é no dia da iniciação em si. Eu dormi no dia, eu tava super animada, tá? Porque eu gostava muito da religião, eu via muita beleza, e culturalmente falando, é uma religião muito rica, né? No dia seguinte, quando eu acordei, eu já acordei diferente. Eu já acordei com aquela sensação de, o que eu tô fazendo aqui? Falei, meu Deus do céu. Mas eu falei, eu já tô aqui, vou fazer certinho. Fiz todos os preceitos, né? Tem todos os mistérios da religião lá que você precisa seguir. E para quem tá na religião faz sentido e é sobre isso. Os umbandistas acham que ser evangélico não tem sentido, os evangélicos acham que ser católico não tem sentido, os católicos acham que o candomblé não tem sentido, cada um no seu quadrado. Mas eu tava lá e eu fiz certinho. No dia da minha iniciação, o meu marido chorou muito e as pessoas achavam que ele tava chorando porque ele tava emocionado. Quando, na verdade, ele disse que ele estava olhando por uma janela, estava tudo escuro, né, as luzes apagadas, ele viu uma luz na rua de baixo, assim, uma luz longe. E ele escutou claramente uma voz falando para ele assim, é na escuridão que você encontra a saída. E aí ele chorou porque ele escutou essa voz e falou, meu Deus, o que é isso? Tipo, o que é que tá falando comigo? É orixá? É espírito? É Deus? Porque antes eu escutava as pessoas falando, ai, que Deus falou comigo, deu. Ai, então você é especial, né? Tanta gente, Deus vai usar você todo errado. E hoje eu entendo que realmente ele usa as pessoas erradas. Porque usar uma pessoa toda certinha não tem graça. É muito chato, né? Falar, uma pessoa não faz nada de errado. Por que Deus vai usar ela? Não, ele vai catar a pessoa toda torta mesmo, que é pra você saber que a mensagem é verdadeira. E aí,
aconteceu isso, tal. Eu permaneci candomblessista por 3 meses. Quando eu entendi que aquilo não era pra mim, eu falei, olha... E aí eu assisti eu já tava com vontade de fechar a loja, mas faltava coragem. Porque eu tinha R$1 milhão de mercadoria dentro da loja. Eu tava com dívida até aqui, né? Falei, cara, eu vou fechar, vou trabalhar do quê? E aí eu vi um vídeo do David Leonardo falando sobre quando Deus curou os leprosos. E aí você imagina, eu dentro de uma loja de artigos religiosos, onde eu deixava tocando cantigas de candomblé em Yorubá o dia inteiro, a loja tava vazia naquele dia. O período todo em que eu assisti o vídeo, não entrou um cliente na loja. Meu Deus. Porque eu tinha que assistir o vídeo. E no vídeo ele falava assim, olha, Deus manda te dizer que se você tá curado da lepra, você não pode voltar pro leprosário, senão você vai se contaminar de novo. Então, meu lindo, minha linda, aquele jeito que ele fala, se você sente que você tá num lugar que você não pertence mais, sai. Aí eu, é isso, vou fechar a loja. Falei, meu marido, vou fechar a loja dele. Você tá doida? A gente vai trabalhar do quê? Eu falei, eu não sei, eu não quero mais, eu não tô me sentindo bem aqui. E eu troquei toda a mercadoria da loja por um C4 Palas, cheio de multa. Meu marido quase botou um ovo, coitado, de nervoso. Mas eu entendi que... Mas ele já tá acostumado, né? Já, nem se supera, mas nem se assusta mais. E aí, troquei tudo, fechei a loja. E aí, assim, eu tinha muita dívida no banco, por conta dos empréstimos que eu fui fazendo pra tampar o buraco da loja. Porque, assim, hoje eu não me contamino mais. Fulano falou de você. Na época, porque o fulano falou que se você comprar, ele não vende mais pro fulano de tal. Aí eu, não vai vender mais pra ele, então vou comprar. Aí eu comprava mercadoria que eu não precisava, com dinheiro que eu não tinha pra provocar uma pessoa que não tava nem aí comigo. Né? Às vezes a pessoa até se importava comigo, mas não era relevante. E aí foi assim que eu contraí um monte de dívidas. Resumo, fechei a loja, falei em R$1 milhão, quebrei, falei, vou começar da onde? Fui processada pela escola do meu filho, porque eu não pagava mensalidade. O carro que eu tinha pego, eu tive que devolver, porque eu não consegui pagar. Assim, tava na pindaíba. Falei, meu marido, eu vou trabalhar com você. Ele, mas você não sabe nada de despachante? Eu falei, meu filho, eu não era macumbeira, saí até iniciada. Quando eu saí do escritório, eu tinha mais cliente que ele. Meu Os clientes Deus. até hoje, tomara que eles não assistam, mas vocês chamam-me lá no WhatsApp. Ô, Mari, tudo bem? Não sou eu que respondo, é ele. É ele, tudo bem. Porque se falar que não sou eu, eles param de mandar. E aí comecei no estúdio. No primeiro dia que eu abri, que eu falei, oficialmente hoje eu estou atendendo. Eu atendi uma primeira cliente que me pagou. E eu nunca teve um dia que eu não tive cliente. Os dias que eu não tenho atendimento é porque eu não estou atendendo. Deus nunca deixou de prover. E como que você foi parar numa igreja? Pois é, aí eu vi o vídeo, comecei a frequentar, a ver algumas pregações ali. Aí, mas eu tinha muito preconceito. Não, crente fica dando dinheiro na igreja. As coisas que a gente cresce escutando, né? E aí eu comecei a ir nas pregações e tal. E aí eu senti que aquilo tava falando comigo. Eu falei, nossa, não é sobre a religião, é sobre o que Deus tá falando através daquela pessoa. E aí a gente chega à conclusão de que ir ao culto no domingo, você está prestando culto dentro de um espaço fechado, mas o culto continua quando você sai da igreja. Exato. Então não adianta você ir lá esquentar banco, ir lá com a Bíblia embaixo do braço, dar um glória a Deus, um aleluia, e você sai e fica enchendo o saco dos outros, falando mal dos outros. Tem gente dentro da igreja que tá no meio do culto falando mal dos outros. Então, eu sou perfeita? Não, eu tô longe de ser. Mas eu tento ser uma pessoa honesta. Então, eu pago as minhas contas em dia, trato as pessoas com respeito, eu honro a minha mãe, eu honrei muito meu pai quando ele era vivo. E aí, decidi me converter. O meu irmão, ele tava morando em Garça, na época, né? E ele tava administrando uma igreja lá, ele era pastor. E aí eu falei, vou me batizar com meu irmão. Falei, porque eu não conheço, assim, como eu tive muitas desilusões no candomblé, porque você confia em homens, né? Sim. O homem decepciona, Deus não. Eu falei, cara, eu vou com meu irmão, porque se der merda, nós sai na mão aqui. Meu irmão mesmo já tá no jeito. E aí ele falou pra mim assim, eu tive o privilégio de ver você nascer 2 vezes. Que lindo. E aí ele me batizou, foi em 2022. Tudo em 2022, né? 21, 22. Sim. E aí, quando eu tava indo pra olha que loucura. Fui eu, minha mãe e meu filho mais novo. Meu marido ficou porque ele tinha que levar o Bernardo pra jogar, enfim. Eu tô na rodovia, tô escutando tec, 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 tec. Eu falei, que barulho é esse? Minha mãe, para de passar em cima das tartaruguinhas. Eu falei, mãe, não tô. Minha mãe, que barulho é esse? Eu falei, vou encostar. Quando eu encostei, o meu pneu, ele estava completamente destruído. Assim, o pneu, a parte de fora soltou. Eu tirei a roda, ficou a parte de fora. Porque em algum momento ele furou e ele rasgou. E aí eu parei, eu sei trocar pneu, vocês estão pensando aqui. Eu posso falar muito bem Gente, sobre a mulher cabelo pinta, e coisas monta femininas, imóvel. mas eu sei trocar um pneu. Aí troquei o pneu, fui até a concessionária da Nissan, do carro, né? E o cara fez assim. E eu fui pro interior para me batizar. Ou seja, já tinha uma energia negativa ali, né?
O cara da concessionária fez assim pra mim. Quando ele abriu o porta-mala que ele pegou pra usar a roda, ele falou assim, nossa, o seu pneu explodiu. Como que você não sofreu um acidente? Eu falei, eu não sofri, eu escutei um barulho, eu encostei, eu vi ele tava assim. Ele falou, nossa, é o pneu traseiro. Ele falou assim, você tem noção que se esse pneu explodisse do jeito que ele deveria explodir, você tinha capotado o carro e tinha morrido? Aí eu falei, sério? Daí eu fiquei assustado, porque até então, né? Ele falou, ou se ele estoura de uma vez, tipo, sem explodir, mas tipo assim, se ele faz um rasgo maior, você perde o controle, porque era na roda de trás, você ia rodar na pista, ia vir um caminhão e ia bater em você. Eu falei, nossa, então era um risco de morte iminente ali dele. Sim, ele, olha, Deus tem algo muito grande pra você, viu? O cara era concessionária. Eu falei, é verdade. E aí cheguei lá, e aí minha cunhada me convidou pra ministrar no culto de mulheres lá pra contar a minha história. Contei rapidamente. Nesse dia veio uma mulher lá do fundo. Ela, nossa, depois que acabou o culto, todo mundo confraternizando, ela fez assim, nossa, eu conheço você. Eu falei, você me acompanha por causa do cabelo dela? Fez bem assim, dentro da igreja. Ela falou, não, eu lembro de você desde quando você era macumbeira. Aí eu, Satanás, aqui dentro da igreja, você veio? Acusador? Eu falei, então eu tenho que me apresentar de novo, porque eu não sou mais essa pessoa. E aí ela pegou dela, não, mas eu não quis te ofender nem nada. Eu falei, não tem problema. Eu falei, eu não me ofendo. Por muito tempo eu não queria falar disso pra ninguém. Até que eu entendi que eu falei, não, mas isso fez eu ser a pessoa que eu sou. Porque eu tinha loja, eu tinha muitos funcionários, eu tive problema com eles, porque eu tava entregando algo que eles não iam ser capazes de retribuir. Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, agora, hoje, por que eu tenho um time que é tão unido? Porque eu aprendi lá atrás. Maravilhoso. Então, e aí eu me converti, agora eu sou esta evangélica. Deixa eu falar, vocês viram que dava pra fazer mais 1000 podcasts. Porque eu falo bem pouquinho, graças a Deus. Mari? Eu acho que eu vou ter que chamar ela aqui mais umas vezes, né? Algumas vezes. Mas eu quero muito que você deixe aqui nos comentários como que essa conversa te encontrou, o que chamou a sua atenção e quem sabe se o Senhor falou com você durante essa conversa, porque ele falou comigo. Falou muito comigo. Sabe que todas as clientes que eu atendo, a minha criança interna é curada todas as vezes. É maravilhoso. Eu falo, olha, Deus, ele usa as pessoas para falar coisas que a gente sente, mas nunca externou para ninguém. Ou coisas que a gente falou lá atrás e a gente esquece, mas ele não. Com certeza. E aí eu quero que você já deixe suas redes sociais, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter um monte de mulher querendo o quê? Ter o cabelo como o meu, como o seu, como o nosso. Então, para você que está assistindo esse podcast, eu peço que você me siga nas redes sociais, tá como a Mariana Oliveira Oficial, porque Mariana Oliveira tem vários, oficial só eu. O Insta do meu estúdio é @estúdio Cachos ao Vento. E, Mari, eu não consigo ir até você fazer o cabelo, mas eu posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Segue, curte, compartilha, marca as amiguinhas. Já deixa sua moral aqui pra Thalita também, que faz um trabalho incrível. Também é multifacetada essa empresária, né? Faz de tudo, ela faz podcast, ela ministra, ela é terapeuta, ela é perfeita, gente. Só não é igual à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ela é agradável e boa, perfeita, é só ele. Muito bom, então é isso. Obrigada pela sua presença aqui no Terapia Café Podcast, minha amiga. Meu amor. Pra sempre. Sempre um prazer estar com você. Sempre, sempre. Até semana que vem com mais um cafezinho fresco e uma conversa para edificar sua alma. Amém.